Que a paz de Cristo seja abundante em sua vida. Nós estamos mais uma vez no nosso canal para trazermos aos professores, alunos da EBD e amantes das Escrituras mais um subsídio. Nós estamos estudando neste quarto trimestre de 2018 na revista da CPAD a respeito das parábolas de Jesus. Nós já estamos chegando na lição de número 9, o perigo da indiferença espiritual. Nosso texto áureo está em João, no capítulo 15, versículo 14, que diz: Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. A nossa verdade prática, as palavras dos filhos de Deus devem condizer com aquilo que eles praticam. Nossa leitura bíblica em classe está no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 28 ao 32. Se você está conhecendo agora este canal, não deixe de se inscrever, não deixe também de dar o seu joinha, de comentar aqui os nossos vídeos. Cada comentário dos irmãos eu tenho lido e tem sido de incentivo para nós. Quero dizer aos queridos que nós temos também alguns vídeos de pregação aqui no nosso canal. Eu tenho colocado as últimas mensagens que temos pregado no nosso templo central da Assembleia de Deus, aqui em Telêmaco Borba, Paraná. Então está no nosso canal, eu vou deixar o link também na descrição deste vídeo e nos comentários. Muito bem, o perigo da indiferença espiritual. Como nós sempre fazemos aqui no nosso canal, no primeiro momento é necessário definir a palavra indiferença, uma palavra que quase todo mundo sabe o que é, mas buscando aí nos dicionários você vai encontrar o seguinte: indiferença, característica daquele que não demonstra reação diante de algo, ausência de interesse, falta de consideração, não importa-se com os sentimentos alheios. Fala também de apatia, incapacidade de responder às atividades estimulantes. Então é uma pessoa que não se importa com nada. E quando nós falamos de indiferença espiritual, o que seria isso? Veja que se nós estamos aqui anunciando a palavra de Deus, se nós somos salvos, temos a vida eterna, a vida abundante em Cristo Jesus, foi porque o Senhor proveu para nós o resgate do pecado, nos deu a libertação, nos deu a salvação. Como nós seríamos indiferentes àquilo que o Senhor fez? A maneira como o nosso Deus nos amou, ela é inexplicável. O evangelista João, ele diz lá no capítulo 3, versículo 16, o texto áureo da nossa Bíblia, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira, ele não tem palavras para descrever a maneira como Deus nos amou. Então, como nós seríamos indiferentes? E, infelizmente, a indiferença espiritual tem tomado conta de muitas igrejas brasileiras, não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo. As pessoas têm sido indiferentes àquilo que o Senhor fez e têm continuado nas suas liturgias, nos seus rituais, que são rituais vazios, mas que já perderam a essência, porque estas pessoas se tornaram indiferentes à obra que Cristo fez por nós. Muito bem, hoje nós vamos estudar então a respeito da parábola dos dois filhos. Então, olhando para esta parábola, nós vemos aqui que esta é uma parábola jurídica, um tipo específico de parábola narrativa duplamente indireta. Então, para definirmos aí em termos técnicos, olhando aí para a nossa lição, nós vemos que esta é uma parábola jurídica, um tipo específico de parábola narrativa duplamente indireta. Como acontece em 22 outras parábolas, esta parábola também se inicia
com uma pergunta. Este era um meio do Senhor Jesus chamar a atenção para o que ele iria dizer. Ele pergunta assim: mas que vos parece? E então ele começa a contar a parábola. É importante que você saiba também que esta parábola está ligada ao questionamento anterior sobre a autoridade de Jesus, pela ênfase que ambas colocam na fé em João Batista. Então, você olhando os versículos 25 e também o versículo 32, que está aí na nossa lição, você vai ver que esses temas estão interligados. Então, primeiramente, os fariseus e escribas chegaram ali questionando a autoridade, com que autoridade Jesus fazia aquelas coisas, realizava milagres, pregava daquela maneira. E Jesus responde com uma pergunta, perguntando de onde seria o batismo de João, e eles não puderam responder, mas o questionamento é a respeito de João Batista que Jesus faz para eles. Por isso que no versículo 32 também Jesus responde citando João Batista. É necessário então que você leia uns versículos anteriores para entender o contexto. De que maneira que os pais da igreja analisaram esta parábola? Olha só, a partir de Jerônimo, um dos pais da igreja, a igreja passou a alegorizar os dois filhos. Então, eles interpretavam da seguinte maneira: os gentios, que rejeitaram a lei natural, mas posteriormente obedeceram a Cristo, representa aí um dos filhos. O outro filho é os judeus, que prometeram obediência, mas não cumpriram a sua palavra. Então, esta era a alegoria que Jerônimo, um dos pais da igreja, fazia. Olhando para o nosso texto bíblico, no versículo 29, nós temos o seguinte: então o pai chega e fala para um dos filhos, vai trabalhar hoje na minha vinha, versículo de número 28, e no versículo 29 diz assim: ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Eu aprendo aqui o seguinte: o jovem primeiro disse não, mas depois ele arrependeu-se. Algo sublime nós vemos aqui. Para fazer parte do reino de Deus, não precisa ser pessoa perfeita, e sim pessoa arrependida. Para se entrar no reino e fazer parte dele, é necessário haver arrependimento. As pessoas nem sempre são perfeitas. Neste caso, este filho errou, dizendo não ao pai: não quero ir. Vai para a vinha. Não quero. Mas depois ele caiu em si, arrependeu-se e acabou indo. Então a palavra aqui no texto grego é metamelestai. Esta palavra fala de mudança de mente, é traduzida nas nossas Bíblias por arrependimento. Então, muitas vezes as pessoas erram no seu modo de se expressar, no fazer, mas depois elas caem em si, assumem o seu erro, notam que estão errados, dão meia volta e vão para outro sentido. Isto é arrependimento. Arrependimento é quando nós mudamos totalmente de direção. Não é só remorso por ter feito algo errado, mas sim quando nós deixamos de fazer este algo errado e partimos em outra direção. Olha só o versículo 30. O outro filho, dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele disse: eu vou, Senhor. E não foi. Eu vou. Apenas concordância labial. Seu coração não estava nisso. E este jovem aqui, este segundo moço, ele sabia disso, que ele estava apenas falando com os lábios, mas o seu coração estava longe. É necessário saber que a palavra Senhor, no hebraico Adonai, significa dono, vem de uma raiz etimológica que é dono. Então Senhor, na Bíblia, no Antigo Testamento, é dono. Mas o que este moço, este segundo moço aqui está falando, quando ele diz Senhor, ele não tem a mínima noção do real significado dessas palavras.
Então, muitas vezes, nós também acabamos falando coisas que nós não sabemos sequer o sentido e sabemos que não iremos cumprir. Este jovem sabia que não iria cumprir, mesmo assim ele disse: Senhor, eu vou fazer isso, mas não foi. No versículo 31, Jesus faz novamente uma pergunta: qual dos dois fez a vontade do Pai? Qual dos dois? E ele dirige esta pergunta aqui, aos fariseus, aos escribas, aqueles que estão lhe afrontando. Jesus os forçou a testemunhar contra si mesmos. Fazer é mais importante do que dizer. Era isto que o Senhor estava ensinando aqui. A ideia de que era mais fácil coletores de impostos, prostitutas arrependidos entrarem no reino antes dos hipócritas externamente religiosos, isto enfurecia aos líderes judaicos. Era uma afronta a eles o que Jesus estava fazendo, porque eles se julgavam muito santos, muito puros. Eram, na verdade, hipócritas, tinham aparência de piedade, mas negavam ela. Então, este tipo de religião que Jesus está condenando. Um detalhe importante, que Jesus não está condenando todos os judeus. Jesus está se dirigindo aqui à cúpula judaica, aos escribas, aos fariseus, aos doutores da lei, que se orgulhavam de conhecer a letra da lei, mas o seu coração estava longe. Então, eles eram este filho que disse: eu vou, Senhor, mas que acabou não indo. Em contrapartida, vieram os publicanos, os pecadores, as prostitutas, reconheceram o seu erro, arrependeram-se e estavam entrando no reino. Isto era algo absurdo na mente judaica. O verbo traduzido aqui, neste versículo 31, que traduz a frase entram adiante de vós, quando Jesus fala eles estão entrando adiante de vós, esta frase aqui ela está realmente no presente. O verbo é presente, ele não é futuro. Entrarão adiante de vós. Então Jesus estava dizendo que o reino já era chegado e que essas pessoas estavam na frente dos hipócritas, dos fariseus, dos escribas ali, porque elas estavam arrependidas dos seus pecados. Veja só, a mera religiosidade, o mero ritual da lei não salvava ninguém. Jesus estava dizendo aqui claramente que era necessário arrepender-se. Veja o versículo de número 32, Jesus falando: porque João veio a vós no caminho de justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Aí está a diferença. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Jesus ensina que a autoridade maior vem da obediência sincera a Deus, não de uma liderança autoritária e maquiavélica, que depende dos títulos e dos diplomas, mas estava corrompida. Como podem os eleitos para cuidar da casa do Senhor rejeitar o dono da casa e o evangelho do reino? Então essas pessoas eram aqueles que se intitulavam os responsáveis pela lei, todavia desprezavam o dono da lei, desprezavam o dono da casa, que era o Senhor, porque não tinham discernimento para interpretar aquilo que estava escrito. Então eles eram o filho que disse: eu vou, mas que não foi a lugar nenhum, apenas falou de lábios. Para nós encerrarmos esta pré-aula, vamos embasar isto na Bíblia Sagrada, olhando o profeta Isaías, o livro do profeta Isaías, capítulo 29, e o versículo 13 diz o seguinte: porque o Senhor disse: pois este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só
em mandamentos de homens em que foi instruído. Este versículo aqui, o Senhor Jesus repete durante um de seus discursos. O povo honrava a Deus, mas era somente de lábios, o seu coração estava longe, e isto era abominável ao Senhor. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 33, os versículos 31 e 32 diz o seguinte: é o Senhor falando: e eles vêm a ti, como o povo costumava vir, e se assentam diante de ti, como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com a boca, mas o seu coração segue a sua avareza. Eis que tu és para eles como uma canção de amores, de quem tem voz suave e que bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Em ambos os textos, Deus está condenando a teoria vazia, tanto lá no profeta Isaías quanto aqui. Para o profeta Ezequiel, o Senhor está falando: Ezequiel, o povo vem diante de você, te ouve, mas eles não põem por obra, eles não praticam nada do que você fala, mas eles ficam ouvindo. Você é para eles, Ezequiel, apenas como um tangedor, alguém que toca bem. Então eles estão olhando ali um espetáculo. E às vezes nós vemos isso em nossas igrejas, quando as pessoas ouvem a palavra, elas prestam atenção na palavra, naquilo que está sendo ministrado, naquilo que está sendo pregado, mas infelizmente a palavra entra apenas na sua mente, eles não recebem a palavra no coração, eles não recebem a palavra no espírito. Quando nós estamos sendo ministrados pela palavra, não é na mente apenas que nós absorvemos, mas sim no espírito. A palavra ela vai produzir em nosso espírito, porque você não está ouvindo algo teórico, você não está aprendendo filosofia, história, química, não. Você está aprendendo a palavra de Deus, e a palavra de Deus é vida. Se nós olharmos também para o texto de Mateus, capítulo 7, os versículos 21 a 27, não vou ler todos os versículos, mas você vê Jesus condenando aqueles que vivem só de teoria. Olha só, 7:21 de Mateus: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. No versículo 25, Jesus fala sobre o homem que construiu a casa sobre a rocha. É aquele que ouve a palavra de Deus e não é apenas ouvinte, mas é praticante dela. Versículo 25, Jesus diz: e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada na rocha, que é Cristo. Então, se você quer permanecer inabalável, é necessário que você ouça a palavra de Deus, como você está fazendo, mas mais do que isso, que a palavra seja a firmeza, seja aquilo que vai te prender, aquilo que vai te dar vida, e você não será abalado. Esta é a palavra do Senhor para esta lição aqui. Se você foi abençoado com este pequeno subsídio, não deixe de curtir, de compartilhar, de comentar aí em nosso canal, e que Deus te abençoe muito em nome de Jesus.